Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 31 de maio de 2024, fechando o mês de maio, mês das mães, mês de Sara, mês do Sagrado Feminino, de suma importância, em que tivemos muitos encontros fundamentais para alavancar o nosso canal, alavancar o nosso saber, o nosso conhecimento e, o mais importante, o ticum de cada um de nós. Essa palestra de hoje será de número 25 e falaremos sobre Zeus. Zeus, os olimpianos, o Olimpo. E aí, ao falar de Zeus, vamos tratar de novo dos assuntos que envolvem os seres biodemo, biodemol, demo, demobio, demobiol. Mas para iniciar o nosso trabalho, vamos às nossas prévias já tão tradicionais, em que vamos procurar focar na nossa mente e no nosso coração, iniciando com um pensamento de esvaziamento mental. Esvazie seus corpos, seus 32 corpos. Mas se você não conseguir ser tão abrangente, foque no seu quaternário inferior. Lembre-se da tríade superior, daquela constituição centenária do ser humano, ensinada por Krishna, a Arjuna no Uttara Gita, como nós já estudamos. Mas se você não consegue nem mesmo focar nos seus 7 corpos, os 4 principais, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental, que também tem vários nomes que já foram apresentados, mas esse é o básico que o próprio Espiritismo trabalha de maneira bastante adequada. Vamos focar no esvaziamento desses corpos. E se ir tão longe para você ainda é difícil, foque em você. Foque no esvaziamento do seu corpo físico, na sua mente, no seu coração, tirando de você aquilo que não te serve mais. Inspire diversas vezes, comandado por você mesmo. Comande esse mecanismo de respiração. Nesse primeiro momento, você o fez por 17 segundos. Reteve por algum tempo a energia dentro de você, reteve o oxigênio dentro de você, fazendo como que uma contenção, porque essa energia, esse oxigênio será absorvido em profundidade pelas suas células, permitindo a elas um metabolismo, uma respiração, uma alimentação e até uma excreção mais adequada, limpando-se, adequando-se. Já é o início do Ticum, é o início da ressignificação de você mesmo, dando um passo à frente, um passo adiante na sua escalada de ascensão. E aí, ao expirar, você coloca para fora daquilo que não presta mais para você, o que não te serve, abrindo possibilidades para novas ideias, novas energias, novos saberes, novos encontros. Isso abre o precedente, inclusive, de novos seres chegarem até você. Não somente mentores, guias, amparadores, reveladores, mas seres encarnados. É assim que se abre caminhos. Lembra do Espiritismo? Onde você já deve ter ouvido numa umbanda, num candomblé, ou num centro kardecista, centro de mesa, abrir caminhos. Os trabalhos dos pretos velhos e caboclos ou de outras entidades para abrir caminhos depende de você. Você está fazendo aqui agora uma abertura de caminho. É você sem bengala, sem dependência externa. É você.
E agora você vai continuar a respirar em ciclos menores, se não for possível que eles sejam tão longos, mas focando, além do esvaziamento mental, que é sempre contínuo, inicialmente aqui, projetando da sua pineal para frente da sua fronte, a tela mental, onde você monta, cocria, plasma um projeto, uma ideia, um plano de médio e longo prazo, para daqui em diante você próprio promover esse seu reparo, essa sua reconstrução de si mesmo. Foque novamente na mente, do coração e coloque para dentro o oxigênio. Perceba ele entrando pelas suas narinas. Faça todo o processo com comando seu. Retenha essa energia bela, quintessenciada, magnânima, que já está aqui à sua volta. Oriunda dos seres, ordens e conselhos, mas projetada por você mesmo, permitida por você, atraída por você. Retenha. E expire com força, como da vez anterior, mas foque no músculo do diafragma e do períneo, forçando a saída do ar, levando esse gás carbônico embora, de forma a, além daquilo que não te serve mais sair, você colocar para fora mágoas, rancores, ódios, medos, fobias, todos os sentimentos pesados, gaiolas, pactos, votos, batismos, contratos negativados, cadeados, miasmas, chips, implantes, dispositivos umbralinos e tudo mais que era, mas não é mais, parte do seu entorno. O Espiritismo também trabalha muito com ovoides, além dos chips e implantes, que são colocados em nós, foram colocados em nós. Mas você do canal hoje consegue fazer essa ressignificação. Esse trabalho já começa aqui, numa respiração e meditação, que muitos diriam uma mera respiração e meditação, mas nunca é mera quando você se esmera em melhorar esse processo. E aí você é capaz de autocurar-se. E aí entra de novo um termo muito utilizado aí já não só mais pelo Espiritismo, mas por várias vertentes, principalmente alguns terapeutas holísticos e outras terapias também falam na autocura. Utiliza-se cristais, símbolos, imagens, ervas, que é aquele material, aqueles elementos que, na volta, naqueles círculos que abrem-se à nossa volta, aqueles serizinhos que eu cito, trabalham em cada um de vocês, mas aqui agora é você próprio trabalhando em você, com você, por você. E assim, você eliminou tudo aquilo que não presta mais para você. Tudo aquilo que está ultrapassado na sua existência. Que você se permite rever. Que você se permite reconstruir. E aí vamos a Adonés, a borda do prato avonal, de onde Michael e Enyotakten nos oportunizam a energia Umara, que atravessa o portal Avona Shantar e chega aos filhos paralíticos Biká, Metraton, Emanuelis e Staher. E deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Ordem Melquisedeque, Lanadek, Gordandek e Vordandek. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, Iro. As naves se aproximam
formam aquela enorme redoma dourada, onde estamos todos inseridos agora. E recebemos a energia Umara nesse momento, trabalhada pelos comandantes Ashirion, Toranki, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Neolin II, Jaguar, Pantera Negra. Assim chega todo o comando Panther à nossa volta, com seus símbolos, com suas clavas, com suas armas. E você pode pensar por que arma? Porque eles trabalham protegendo-nos também. Assim como chegam os dragões, e toda a nossa equipe de dragões perfilada também à volta dos felídeos. E aí a energia Umar é entregue aos tonos de pretos velhos e caboclos, que abrem aqueles círculos concêntricos que eu já citei hoje, à nossa volta. E nós, lá no centro, sendo trabalhados por uma série de xamãs, pajés, caciques, druidas, quilombolas, gnósticos, celtas. Tantos seres movimentando energia em cada um de nós, autorizado por nós em noites ou momentos anteriores. Você agora, nesse momento também, entre em contato com seu mestre, mentor, guia, amparador, revelador, Rancor e o sacerdote do templo de Horus, e Roquiná, e a sacerdotisa do templo de Ísis, sacerdotisas do templo de Ísis, se aproximam com Druxos e Sucalá e nos abraçam, permitindo uma simbiose quântica ligando mente a mente. Estamos todos interligados agora. A energia Umara é entregue a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que capitaneam os tronos de Exu e Pombagira, formatando dentro dessa enorme redoma dourada o nosso Merkaba de proteção coletivo, onde estamos todos inseridos, protegidos e amparados. Eles se ligam às nossas tronqueiras e lá dentro desses círculos todos estamos nós, cada um de nós formatando a nossa própria Merkaba de proteção local, o nosso Gongai individual, com nossos elementos, nossos painéis, nossos desenhos, símbolos, imagens, ervas, incensos, cristais e tudo mais que você quiser ou puder inserir nesse tipo de proteção, que pode ser física ou mental. E nós vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê. Quando eu falo ir a Gaia, eu estou indo ao centro do planeta, ao Sol central. É como uma simbologia, uma representação da consciência do planeta que é Gaia, que é Ista, que é Pachamama, que é Nanamburuquê. São vários nomes, várias analogias, várias referências para a mesma energia. E de lá, autorizado pelos 7 dragões Elohim Kumara, a energia telúrica ascende, acompanhada da energia do cristal orgânico Astrastone, até as solas de nossos pés, adentrando aos tornozelos, joelhos e quadris. Estabelecida no chakra básico, na base da coluna, começam a acender as 2 serpentes douradas do Kundalini, recuperando você, ressurgindo um novo ser, do homem velho para o homem novo, até a chama trina, ligando o motor Taurus na altura do coração e ascendendo até a sua pineal, onde encontra a parcela da energia Umara que ali ficou, há uma simbiose quântica, abrindo o terceiro olho, terceira visão, ampliam-se as suas memórias interestelares e a energia ascende pelo chakra da coroa, abrindo uma enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare,
on, cara. Assim é. Assim está feito. Palestra de número 25. Para falar de Zeus, a gente vai falar de ser demo. E se você já assistiu esse material que eu já coloquei anteriormente numa aula, ele foi uma aula do nível 0 e ganhou tanta importância, o próprio Rancor e Roquinari perceberam que ali havia um valor a ser trabalhado. Eles solicitaram que aquela aula virasse palestra e aqui ela está hoje já remodelada, onde eu vou poder explicar alguns detalhes a mais. Porque outrora eu já havia falado para vocês que Zeus era um demo, mas eu tinha adiantado para vocês que demo, sobre demo, nós temos vários tipos. Há vários tipos de demo e hoje eu vou poder começar a apresentar essa diversidade para vocês. É claro, isso está muito melhor explicado mais aprofundadamente no clube de membros, mas aqui eu vou começar a dar uma pincelada ou outra, porque esse assunto também precisa chegar para vocês de alguma forma. Então, seres demo. Zeus é um ser demobiol. Aqui anteriormente estava escrito que ele era um ser demo. Eu agora posso explicar que ele é um ser demobiol. Lembra que eu falei para vocês sobre os seres demo, do Brahmaloka, e os seres biodemo, do universo Buloka, o universo material ou biológico. Pois bem, com a evolução dos biodemo, os próprios seres demo se apropriaram de certas valências que caracterizava aquele ser biodemo e transferiram algumas delas para o nível do Brahmaloka e os seres demo puderam virar seres demo bio. Só que os seres bio-demo no universo material também evoluíram, também ascenderam e tornaram-se seres biodemol. E aí, em linhas gerais, o que é um biodemol? Além do biodemo, esse L faz dele ter algumas emoções e ele passa a ser assexuado. Perdão, ele passa a ser sexuado. Ele passa a não mais se replicar como ele se replicava antes, mas ele passa a ter a prática do sexo similar ao humano. E aí os demo também se apropriam dessa característica desse L e passam a ter seres chamados demobiol, com algumas emoções e com características de poderem ter sexo, praticar sexo. Isso caracteriza Zeus. Agora você consegue entender um pouco mais, porque Zeus teve vários filhos. Zeus teve relações com muitos humanos. Isso a gente vai ver, inclusive, em outros slides ainda hoje. Relações sexuais, relações afetivas. E um ser demo puro, direto de Brahma, não é capaz disso. Então, Zeus é um ser demobiol, tá? Essa foi a explicação que eu pude dar aqui, como eu já falei, na aula do Clube de Membros, eu me aprofundo muito nisso. Zeus é filho de Cronos. Cronos é um demo titã. Não é um demo biol, não é um demo bio, mas é um demo titã, é uma outra variação, tá? Que é filho de Urano. Esse Urano é demo direto de Brahma. Urano é demo. Demo puro, só demo. Tudo isso que eu estou falando aqui é lá no Brahmaloka, ok? E ainda havia outros seres, como nós já vimos, não há só seres demo, né? Há os clones de Javé, os anjos clones, há, como eu acabei de explicar, variações de demo e aqui do lado de cá, variações de biodemo, ok? A cada geração, os demos se aperfeiçoaram. Eles nunca melhoraram como nós hoje. Como os humanos adâmicos hoje são a última geração de seres biológicos. Mas eles se aperfeiçoaram. Isso é um aperfeiçoamento. Agora você entende como é o aperfeiçoamento. O demo era somente demo. Ele se apropriou da característica bio e conseguiu se transformar em demo bio. Depois se apropriou da característica da sexualidade e esse L
fez dele um demo biol com condições de emoção e sexualidade. Tirando isso do biodemo. Ele viu que o biodemo, o ser biodemo do lado de cá, já era um ser melhor que ele. O próprio biodemo também ganhou a característica do L e virou um biodemol. Tá? Então, agora eu estou explicando tudo. Então, a cada característica, perdão, a cada geração, esses demos se aperfeiçoam. E eles vieram se aperfeiçoando. Mas um demo puro, ao contrário do humano, não tem consciência, emoções e reflexão filosófica. Ele não é capaz de discernir, ele não é capaz de refletir. O cognitivo dele, ele pode ser inteligente, como está na outra seta lá. Ó. Eles são inteligentes. Aliás, inteligente, ele é muito inteligente, mas com alguma cota de demência. Como muitos seres especiais que estão chegando ao planeta hoje, e eu já expliquei isso para vocês. Inteligência, de repente, para um nível X, Y e Z, por exemplo, matemática, cálculo, exatas, eles dominam, mas não conseguem ir ao banheiro sozinho. Tá? Se você lembrar do filme Rain Man, trata bem desse tipo de ser que está vindo de lá. A maioria dos especiais, não são todos, mas a maioria dos especiais que chegam ao planeta hoje são ex-demo, ex-biodemo, e agora eu posso falar para vocês ex-demo bio, ex-demo biol e etc. Tá? Senso crítico zero do demo puro, com exceção de 3 tipos. Quais são os 3 tipos? O demo bio e o demo biol. São 2 tipos. E o outro qual é? O demo titã. Então, esses 3 tipos têm algum senso. Igual ao humano, ninguém. Nenhum. Estiveram na Terra antes de dezembro de 2012. Você lembra por quê? Não é pelo calendário maia, não é pelo fim do mundo. É por causa de quê? Porque a partir desse período, os portais se fecharam. Demos quase não mais interagem conosco, por esse motivo. E observam quase não mais, porque ainda interagem, e eu tenho mostrado para vocês como que essa interação se dá. E hoje, alguns já estão em 4D. Você pode ser um ex desse tipo todo que eu acabei de explicar aqui. Então, antes daquelas relações que você já descobriu, ou que você pensa que descobriu, ou você crê que foi um ser que ocupou aqui no planeta um outro corpo na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou que você veio de Capela, Epsilon Eridani, Marte, Vênus, Arcturus, Andrômeda, você, antes disso tudo, foi um ser desse tipo. Percebe agora o motivo pelo qual eu preciso trazer tudo isso? Para você fechar os conhecimentos, fechar os saberes. Observação 1 lá em cima, ó, é Zeus ainda, tá? Zeus. Eu falei que ele é filho de Cronos, mas é importante que a gente tem que lembrar o quê? Ele é filho de Cronos e de Reia, né? Tem uma mulher. Apesar de serem demos, ela tem uma característica mais voltada para o feminino. Não é igual a gente, tá? E Zeus também é o mesmo Indra na mitologia hindu. Onde você vê por aí Indra, é Zeus. São os mesmos seres. E aí eu já mostro aqui um Zeus belíssimo, mas é um Zeus aqui humanizado. Como você vai ver várias imagens hoje de um Zeus humanizado, e nem sempre eles têm essa característica. Mas Zeus, como um demo biol, se aproxima, sim, muito mais desse ser. E ele tem a capacidade da metamorfose, lembra? Então, ao metamorfosear-se, ele pode se apresentar assim. Eventualmente, uma dessas aves aqui, ó, que está à volta dele, podia ser ele próprio. Vários filmes e séries transmitem a ideia de que ele se apresenta mais como esses seres. Ele pode fazer isso. E aí, para destacar o controle de Zeus, que você vai ver aqui hoje comigo, esse controle foi replicado mais adiante no tempo por quem? Por Javé. Então você já percebe que Zeus, é claro,
é anterior a Javé. Outra imagem de Zeus, ó, Zeus. Outra imagem de um Zeus completamente humanizado. E aí eu reitero, ele se aproxima muito mais desse ser por características demobiol. Ele não é um demo, ele é mais do que um demo, ele é um demobio. Mais do que um demobio, ele é um demobiol. Tem características de sexo e emoções como nós. Tá? Zeus foi o primeiro e o único escolhido. Vamos entender por quê. Único no Brahmaloka que não se impôs. Todos os demais se impuseram. Você vem estudando comigo essa imposição. Zeus foi escolhido por quê? Ele foi escolhido pelos próprios demos após participar da guerra contra os titãs. Dos demos e várias variações, muitas variações de demos contra os titãs. Então, Zeus esteve do lado dos demos numa guerra contra os titãs. Ele venceu essa guerra e foi solicitado por esses demos aqui, ó, com os quais ele combateu ao lado, para ele ser o próprio líder, Deus. Esse nome Deus veio depois, tá? Isso é um epíteto, mas é a maneira como eu posso referir-me para vocês hoje. Lembrando sempre que essas guerras lá atrás, eles venciam as guerras, mas como eu falei para vocês também, eles não morriam, lembra? Tanto que nesse exemplo aqui, dessa guerra, eles aprisionaram os titãs. Vários ficaram sem parte dos corpos, sofrendo, mas eles ficaram aprisionados. Nenhum deles morreu nessa guerra. E tanto que eu falei para você que o demo titã é um demo diferente, é um demo com outras valências, Zeus percebeu isso. Como um demo biol, ele já tinha essa mínima percepção, apesar de também ter a cota de demência de um demo. Mas ele tinha uma abertura um pouco maior. E ele percebeu e colocou vários titãs na própria aristocracia do Olimpo para trabalhar com ele, para auxiliar ele, para dar conselho. Tá? Então, antes disso, antes de Zeus, só Shiva, Vishnu e Odin foram tidos como líderes. Eu vou falar muito mais de Odin também no clube de membros daqui a algum tempo, porque eu vou explicar o Ragnarok, e aí a gente vai poder desmistificar esse nome também que está presente em vários filmes e séries por aí, e todo mundo acha que é lenda, mito, é só um nome. É importantíssimo entender o Ragnarok em Marte. Tá? Todos esses líderes aqui foram líderes sem escolha, foram líderes por imposição. Shiva, Vishnu, Odin, o próprio Javé, tudo imposição. Zeus foi o único. Dizem algumas fontes que ele foi eleito. Muito legal isso, né? Desde o colapso, ou desde o início do colapso, as locas, que são as áreas, os mundos, os planetas, são várias maneiras de você encontrar essa referência. Em muitos locais você vai encontrar como Loka. No próprio Mahabharata, no Bhagavad Gita, no Tara Gita, se você, por exemplo, parar para ouvir audiolivro, que tem audiolivro, audiobook, desses que eu cito aqui, eles falam Loka. Na Loka de Zeus, é a Loka que eu falo aqui para vocês, tá? Essas locas, elas visam o Buloka. O Buloka Nebadon. O Buloka Nebadon é o universo que a gente está, o universo material, o universo biológico. Elas visam o quê? Passar para cá. Elas gostariam, elas desejam, elas almejam, porque elas sabem que do lado de lá está ruindo. Elas querem passar para cá. De várias maneiras, e aí a gente vai entrando nesse assunto ao longo, tá? Mas o Olimpo, e se você procurar sobre o Olimpo, você também vai encontrar o nome Svarga. Eu adoro esse nome. Svarga, adoro não, eu gosto muito. Nem iniciou essa passagem. Por quê? O Svarga é uma loca muito nova. Você pode pensar assim, mas Zeus é? Os descendentes dos descendentes de Zeus foram os últimos demos. De lá para cá não se montou mais demo, não se criou, não se gerou, não se produziu mais demo, de maneira alguma. Então, ela é nova. Tem várias outras muito antigas. Você veja que a gente está fazendo um estudo de trás para frente. Você está andando do agora para diante. Por exemplo, falta muito para a gente ainda descobrir
Os anteriores a Zeus, a Javé, a todos os outros seres, os primordiais que eu cito aqui, como Anhotak, Tem e Mitch-El, deles para cima, tem muito pouca informação, a gente não conseguiu acessar isso ainda. É isso que nós estamos buscando. Isso chegará para nós dentro daquele gap de 18 mil anos. Mas a Loka ou Loka Svarga, ela é muito nova. E o que é essa Loka Svarga, que é o Olimpo? É um grupo, ou você pode encontrar também confederação, tá? De 10 a 12 locas, vai variar a referência, e durante os séculos 10 a 5 a.C., atuaram muito aqui. Por isso a mitologia grega, por isso se fala da Grécia com o Olimpo, como se fosse lá no topo do Monte Olimpo. E por que elas visam o Buloca? Pois o caos ainda é enorme do lado de lá, do lado do Brahmaloka. Ok? Zeus, ajudado por Odin, Odin é mais velho, Odin é outro tipo de demo, Odin é anterior a Zeus, abriu um portal de comunicação com o Buloca na Terra, no Brasil, em Alto Paraíso. Eu joguei isso aqui para vocês terem isso em mente, que eu vou trabalhar sobre isso muito mais à frente, mas é para você ver que esse contato ele está existindo. E não é coincidência ser localizado logo aqui. Tá? Aqui, ó, eu falei do 2 aqui, do grupo Olimpo e Svarga, mas o 1, que é essa guerra, é muito importante ressaltar isso aqui, ó. Fatos tidos como da Terra, essa guerra. Vários narram essa guerra, perdão, nas mitologias, inclusive, como uma guerra local. Várias guerras são tratadas como sendo da Terra, vários seres são tratados como sendo humanos quando são híbridos, e o que era considerado como sendo da Terra não é daqui, é de lá. Essa guerra, por exemplo, ela se deu no Brahmaloka, não na Terra, como várias referências fazem questão de ressaltar. Inclusive as mitologias que eu cito tanto, que eu gosto demais, que é uma base nossa, as mitologias, muitas delas são romanceadas, são trazidas para uma realidade local quando elas são do lado de lá, ou no máximo de uma área de passagem. Por isso a gente precisa abrir esse leque para entender isso aqui. Vamos às gerações de demos, tá? Eu vou primeiro na imagem logo, ó. Demos, eles têm vidas longas, não é vida eterna, tá? Na própria Bíblia, eles gostam muito de falar sobre vida eterna, é vida longa. Não há vida eterna, há vida longa. A vida eterna, a referência da vida eterna, é claro, é para os níveis como uma supramônada, uma mônada, ok. Ainda assim, todas elas são finitas, mas isso também é um passo mais adiante para a gente dar. E aí eu deixo aqui como referência, já falei muito dele, todos os filmes de Percy Jackson, aqueles filmes que falam de mitologia, trazem esses seres e essas ideias. Claro, tirando todo o romance que abraça esses filmes, né? Assim como Javé, Zeus e os demos sempre se preocuparam com o quê? Se preocuparam em controlar. De novo, aquela questão da imposição, do controle, isso nunca deixou de existir. O próprio ato deles gerarem filhos, clones, visa esse controle. Por que tem clone de Javé? O tal do anjo clone de Javé é um pedaço dele, é uma parte dele, é uma dotação dele que ele usa como controle. Porque ele clonando a si mesmo, ele tem vários Javés, vários Javézinhos, vários micro-Javé ou quase Javé, que podem ampliar a dominação. Essa é a ideia do filho clone. O demo já não é clone. O demo já foi gerado. Lembra que eu falei para você? Javé gerou clones. Quem gerou os demos foi Vishnu e Shiva. O demo já não é tão igual. É similar, vem como braço, como brotação daquela fonte, mas ele não tem essa característica. Tanto que eles começaram a evoluir para demo bio e demo biol. Tá? O ato de gerar filhos é, então, como um clone visando o controle. Como a cada geração havia melhor a demo,
esse controle foi sendo perdido lentamente. E aí vem um problema para Zeus, para Javé, para todos os controladores ou pseudocontroladores, porque conforme o ser que você gera, pare, produz, começa a melhorar, ele começa a suplantar você. E aí o controle começa a se perder. Até a geração dos titãs de Cronos, que eu acabei de falar, lembra que Cronos é um titã? A prole ela surgia de que maneira? Por duplicação celular, não por via sexual, não era com sexo. Acabei de mostrar para você lá no primeiro slide que aquele Lzinho do Demobiol, como o Lzinho do Biodemol, é o que deu a característica de sexo para esses dois lados. Tá? O Demo era idêntico, ou melhor, ao original. Viu lá? Ele tem alguma identidade, tem alguma identificação, tem uma similaridade, mas ele é melhor. Ele melhora. O clone não. O clone é clone. Clone é exatamente aquele ser replicado. O demo tem essa questão da identidade, mas ele melhora o original. Então, os demo de Vishnu e Shiva, eles tinham similaridades, mas melhoravam, evoluíram. E isso aconteceu, fazendo com que houvesse essa perda de controle. Um detalhe aqui à parte, ó. Observa como eu tenho falado da questão sexual. Isso também desmistifica muito o sexo em si. Desmistifica o aspecto sexual. Porque a gente sempre ouviu das religiões, das vertentes religiosas, o sexo como pecado, como feio, como sujo, como impuro. Você veja que isso é uma característica de up. Para eles foi um upgrade a ascender a esse nível sexual. Ou seja, quebramos todos os paradigmas de vez. É óbvio que você precisa saber utilizar isso. Equilíbrio, reto viver, reto pensar e reto agir. O caminho do meio de Siddhartha Gautama também serve para a questão sexual. Mas aqui você vê o sexo com uma visão completamente fora. Para eles, foi uma evolução. Então, nós que já temos isso por natureza, somos o quê? A joia da coroa. A espécie, a raça, o ser biológico mais evoluído de todos os demais. Tá? O demo era idêntico ou melhor ao original, mas com um lacre de controle. Isso existia no início também com os demos, similar ao clone. Só que ele foi sendo perdido pelo quê? Por essa pseudo-melhoria em relação ao original e porque começou a haver uma melhora lenta. Demo, Demobio, Demobiol, e eu estou falando só de algumas etapas, tá? E eu não pude me aprofundar em todas elas aqui. Há muito mais por trás dessas transformações. Tanto que aqui eu já faço uma inserção de outros saberes junto das mitologias. Aqui entram a atuação das ordens e dos conselhos. Aqui já é Mika por trás, já está Ré por trás. Já são as ordens e conselhos como a Ordem Santa Esmeralda, como a Ordem Micaélica, como a Ordem Kumara, que eu insisto tanto que estão todos acima desses seres, entrando com a modificação aqui, com uma manipulação ali, com uma inserção de características que vão permitir àqueles seres subir de nível. A atuação dessas ordens foi a que fez demos de Zeus em diante não serem mais controlados pelos pais. Então, a partir de Zeus, todos os demos, até os demos, não precisou nem o Demobiol, Demobio, nem o Demobiol. Os próprios demos, a partir de Zeus, não eram mais controlados pelos pais. Quando eu falo os pais, as fontes, né? Pais, se eles são oriundos do sexo, mas as fontes deles quando há uma duplicação celular. Tá? E a perda do controle nunca foi aceita nem compreendida pelos deuses. Que deuses? Javé, Zeus, Vishnu, Shiva. Olha quanto Deus
que nós ascendemos a postos que não são de Deus. Deus mesmo, o Pai amantíssimo, o onipotente, onipresente, onisciente, está onde? Lá naquele nível de perfeição da palestra 1 do mito do ovo cósmico. E aí, chegamos ao fim da geração de Zeus. Aqui mais uma imagem que eu acho belíssima. Eu não tenho problema de falar que são belos esses caras que todo mundo acha que é feio, tá, gente? Os últimos demos, ó, seriam a imagem dos últimos demos, não demobio, nem demobiol. Os últimos demos. Vamos entender o fim dessa geração? Os descendentes, já até falei isso para vocês hoje, né? Os descendentes dos descendentes de Zeus foram os últimos tipos de demos gerados. Acaba ali. O melhoramento que a gente está vendo e o fim do controle foi seguido do bloqueio reprodutivo. Então, eles próprios já não conseguiam mais se duplicar. Era o quê? Atuação externa. Eu até coloquei uma interrogação para você poder pensar, mas é de novo aquelas ordens e aqueles conselhos atuando nessa questão. Zeus, num primeiro momento, ele se achava culpado, porque ele achou que foram as manipulações dele, as entradas dele. Quando eu falo manipulações, como um demobiol, ele começa a fazer o quê? Ele cruza com muitos humanos. Ele se mistura, ele meio que se contamina. Essa foi uma contaminação do bem, mas ele achou que a culpa daquele problema que estava acontecendo em volta dele era dele. Mas a própria Trimurti assumiu a culpa por falhas na criação em 2015. Percebe? A própria Trimurti assumiu essa culpa. Nesse ano, 2 anos antes do planeta Terra entrar no nível em que ele está hoje. Não mais em provas, expiações e resgates, mas já um planeta em processo de regeneração. Você vai vendo assim como as datas se falam. Dionísio identificou essas falhas na criação. Eu vou falar agora de Dionísio e Apolo, mas eu já falei sobre eles. Tá? São seres que trabalharam ao lado de Zeus, no próprio Olimpo, e são seres considerados olimpianos. Dionísio identificou essas falhas na criação. Falhas ligadas às limitações do DNA original de Brahma. Aquilo que eu já falei para vocês, da falha do Criador, da queda do Criador na própria criação. Depois, o próprio Apolo, e você já vai entender porque eles estão com cores diferentes, tá? O próprio Apolo percebeu o modo de pensar falho dos demos. Observa que aqui Apolo percebe que esse modo de pensar falho dos demos, ele é fruto do controle e da submissão que era imposto aos demais seres. Você vai ver que eu vou até variar a cor de Apolo, porque Apolo, ele é meio bipolar. Ele flutua na atuação dele. Dionísio não. Dionísio sempre foi um cara completamente afeito. Quando eu falo cara, é maneira de falar, tá? Não é humano, tá, gente? Aqui, nesses casos, nem híbridos eles são. Eles são seres do Brahmaloka. Demos e humanos conviveram, mas nunca se compreenderam no passado. Demos, puros e humanos. A mudança se dá com o demobio e com o demobiol. Tá? Jesus Sananda despertou nos próprios demos a admiração pelo DNA humano. Por quê? Porque eles viram o que Jesus fez como homem. Por isso, o Jesus que é mais admirado é o Jesus humano, a atuação do Jesus humano. Eles passaram a usar esse DNA, esse humano, para obter melhorias. Daí, inclusive, as melhorias que eu citei hoje. Essa melhoria biológica, a inserção do bio e a inserção do L na nomenclatura para você ter a capacidade sexual, foi observando o quê? O humano. Ah, professor, mas eles só observaram o humano? Não. Você vai ver que quando eu falar do Ragnarok, em Marte eles observaram seres similares, em Capela eles observaram outros seres, eles observaram os sirianos, os aviários, os felídeos, mas como eu disse, igual ao humano adâmico, nunca houve.
E ao perceber isso aqui, a atuação de Jesus junto a nós, eles ficaram muito mais admirados e interessados. A admiração essa que se ampliou quando? Depois de Eva e Pandora. Na ordem seria Pandora e Eva, né? Primeiro Pandora, o Biodemo Calil Cadmon, que se metamorfoseou em Pandora, e eu já contei essa história aqui para vocês. E vou voltar a falar sobre ela futuramente. Umzinho que está aqui, ó, dessa admiração, essa admiração veio sendo ampliada, mas quem que quebrou isso lá na frente? Eu vou tratar sobre isso também no clube de membros. Ó. Tá aqui o número 1. Abraão quebrou esse protocolo, quebrou esse processo. Por quê? Porque ele é um lá na frente que vai abraçar de novo Javé, vai aceitar, e aí vai ter novamente aquela coisa da submissão, da devoção, da fé, e a gente vai ver isso lá para frente, tá? Essa parte eu acho muito legal, porque quando eu estudei isso aqui, quando chegaram canalizações, mas quando eu busquei muito as informações sobre os Jogos Olímpicos, é claro que eu sou ligado em Jogos Olímpicos, sempre fui praticante de esporte, gosto disso, sem me permitir mais ficar bitolado nisso, tá? Mas os Jogos Olímpicos, para mim, sempre tiveram uma característica de serem únicos. E com esse tipo de saber aqui, você percebe quão abrangente é essa ideia de Jogos Olímpicos. Os séculos 6 e 5 a.C. foram de extrema beleza na questão do saber, da cultura e desses próprios jogos que eu vou citar para vocês aqui, eles são cercados de muita cultura helênica, sobre a qual eu também já falei para vocês, tá? Então, na Grécia, isso acontecia devido a esses jogos, que não eram meros jogos como a gente tem hoje. Apesar da própria Olimpíada hoje ter a sua beleza, ter outras características por trás do próprio esporte, mas esses jogos eles se realizavam em várias cidades. Eu vou falar para vocês aqui das 4 principais. A gente sempre acha que era só em Olímpia, por isso os Jogos Olímpicos. Não. Nós tínhamos jogos na cidade de Olímpia, que se davam de 4 em 4 anos, em homenagem a Zeus. Tínhamos jogos na cidade de Nemeia, aí eram jogos nemeicos, já de 2 em 2 anos, em homenagem a Zeus. Os jogos istmicos em Corinto, no Istmo de Corinto, perdão, de 2 em 2 anos, em homenagem a Poseidon. Poseidon. Lembra que o istmo é um braço de terra que se projeta para o mar. Então, tem água em volta, o homenageado aqui era Poseidon. Falamos tanto sobre ele nas aulas do nível 0, né? Delfos, os jogos píticos, não é jogos délficos, é jogos píticos, de 2 em 2 anos, já em homenagem a Apolo. E foi outro deus também que tentou mandar durante muito tempo. Até 2021, Apolo tentou mandar na humanidade. Dali para cá, cessou isso. Foi quando Javé colapsou de vez. Tá? Eram as principais cidades com os jogos, as 4 principais. E toda a cultura helênica desfrutava. Enquanto, por outro lado, etruscos, fenícios e persas, só para citar 3, tinham gladiadores matando uns aos outros. Aqui já era, por outro lado, o velho pão e circo. Percebe? OBS 1. O vencedor desses jogos, tá aqui, o OBS 1 está para cá, tá dos jogos. O vencedor era visto como um semideus. Não necessariamente ele era, tá? Alguns, com o tempo, até apareceram e eram semideuses. Uma mistura de humano com Deus. Uma vez que vários desses, quando eu falo Deus, são os demo, tá? Vários desses demo, ao se tornarem demo biol e os próprios biodemol, eles passaram a ter a condição de sexualidade e cruzaram com humanas. Daí os muitos híbridos. Muitos desses híbridos eram esses semideuses. E esse vencedor, sendo ele híbrido, humano ou semideus, recebia uma coroa, aquela coroa que a gente vê até hoje, ainda na Grécia, ou nos Jogos Olímpicos de premiação, e uma ode. A ode, é claro que ninguém
ninguém oferece mais, do poeta Píndaro. O que é uma ode? Está aqui o número 2, ó. Uma homenagem cantada, narrando a conquista. Uma coisa bela. Olha aqui que bonitinho a recuperação de uma ode de Píndaro. Totalmente ainda com informações que podem ser descobertas, mas a maioria destruída. Píndaro, esse poeta, ele fez 17 compêndios. Não são 17 odes, são 17 compêndios, como se fossem manuscritos, livros de odes. 16 delas se perderam. Para você ver como é que a coisa fica oculta ou é destruída propositalmente, porque narra um período, narra uma época, narra sobre seres que os controladores do governo oculto, dos dominadores globais, não querem que você tenha acesso. Comportamento demo. Demos, ou deuses, como muitos deles foram vistos por muito tempo, né? Viviam de apostas nos fatos da vida humana. Lembra que eu já falei sobre isso com vocês? Eram já aqui uma espécie de jogos diários. Diariamente, o que eles faziam? Eles apostavam na vida humana, nos fatos corriqueiros do cotidiano do humano. Jogos, corrupção e lucro era algo que perpassava esses deuses. Isso lembra algo para vocês? Jogos, corrupção e lucro? Por muito tempo, Zeus mandava matar os humanos por desobediência e insolência. Então, houve um período que Zeus matou muita gente. Matou muito híbrido, matou muito humano, porque esses morriam, ao contrário dos demos, né? Essa desobediência, se deu antes mesmo de Pandora. Lembra quando eu contei para você a história de Pandora, que eu já até falei um pouquinho dela hoje, que era Calil Cadmon? Pandora foi aquela que quebrou esse protocolo, né? E ela não era humana, ela se tornou humana. Mas antes mesmo dela, vários desses seres que eu citei, humanos, híbridos ou não, eles já começaram a quebrar esse protocolo da imposição, eles começaram a ficar insatisfeitos. E aí entra o Apolo de novo, só que com Temis, que é essa imagem aqui ao lado, alertando Zeus da possível serventia da humanidade do futuro. Esse futuro é hoje. E aqui já entra o quê? Apolo e Temis, que não eram humanos, não eram híbridos, olhando nas linhas temporais que eles tinham acesso e percebendo que esse melhoramento humano, essa característica humana, esse DNA humano, esses 28.869 genes que eles têm, diferente de tudo, aí tem alguma coisa que alguém interferiu, aí tem alguma coisa que alguém mexeu, pode ser que eles nos sejam úteis. Olha a visão deles. Vou parar e olhar para o lado. Essa é Temis, deusa da justiça, que normalmente aparece assim, ó. Da outra vez eu trouxe uma outra imagem dela, mudei para essa. Aliás, quase todas as imagens aqui eu mudei. Achei essa mais próxima da real. A outra Temis estava muito humana. Essa está mais próxima, com mais características demo, tá? E aqui, ó, observa que ela tem a venda representando igualdade, ou seja, aquilo que eu não vejo, eu julgo de maneira mais imparcial. A balança, mostrando o equilíbrio, está aqui, ó. O tal do equilíbrio, do caminho do meio, de tentar ser equilibrado, também está embutido aqui. E a espada, equivalente à punição daqueles que deveriam ser punidos pela justiça. Tá, tem muito mais coisa para trabalhar aqui, mas eu não posso parar, senão vira uma palestra só de Temis. E Temis dá uma palestra. Na verdade, cada um dos olimpianos dá uma palestra. Tá? Então, foi Apolo e Temis que falaram isso para Zeus. Zeus botou um pezinho no freio. Logo depois, a Temis de novo. E Prometeu, sobre quem eu já falei muito. Falei sobre Prometeu, sobre Epimeteu, na época que eu falei sobre Pandora. Vou voltar para eles uma hora. Foram os primeiros demos a questionarem o sentido da existência demo. Olha que demos já diferentes. Olha que demos de outro padrão. Olha um demo, ainda que não seja necessariamente um demo biol, já percebendo que a própria existência deles era questionável, ou o sentido dela. Muitos demos pós-Zeus, que morreram como demos, lembra que logo depois eu contei para vocês que houve um período que eles começaram a morrer.
quando eu falei do Nidana, quando eu falei de Morhensu, quando eu falei de Sofia, quando eu falei dos fornos de replicação de cada um da Trimurti, eles começaram a morrer. E vários desses demos. E aí eu vou incluir aqui demo, demo bio, demo biol, biodemo, biodemol. Eles estão hoje como humanos na Terra, onde você está. Percebeu aquela analogia que eu fiz lá no início? Eles seguem as vidas humanas antes de encarnar, ou aqueles que não encarnaram ainda, eles seguem as vidas humanas, a sua existência, com interesse. Porque a sua vida e a evolução do genoma humano, como eu acabei de citar anteriormente, é muito importante para ele. Nós e os demos. Seres 4D hoje podem já ter sido demos e ou biodemos, e já falei isso antes. E se for o caso, os níveis acima. Quais são os seus níveis acima, gente? Você é um fractal, seu nível acima, alma. O nível acima da alma, espírito. Acima do espírito, eu sou. Então, todos esses níveis acima auxiliam e contactam você, mexendo, inclusive, quando necessário, no seu DNA. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma nova parte, quando você acredita que está em êxtase, em um momento de intuição, inspiração, e você está em contato com o seu mestre, com o seu mentor ou com o seu guia, pode ser. Mas pode ser você em contato fractal com a sua alma, com o seu espírito. É você acessando os seus demais níveis e eles auxiliando e contactando você. Com intervenções, inclusive, no seu DNA. E aí entra de novo, ó, o cruzamento de informações. Muitos membros das ordens que eu cito tanto são ex-demos, são atuais biodemos, ou mesmo biológicos até 9D. Olha as informações todas se cruzando de novo. Muitas doenças que manifestamos hoje são originadas no Brahmaloka. Importante, eu não tinha falado para vocês isso antes. Ó. Demo bebia soma. Soma é uma espécie de poção que eles lá no Brahmaloka passaram a tomar por produção deles mesmos quando eles perceberam o colapso do Brahmaloka, que alguns deles estavam ruindo. Eles, antes mesmo de morrer, eles perceberam que eles se desfaziam, eles se descaracterizavam, eles perdiam a condição de metamorfose, eles não eram mais os mesmos. E eles produziram poções para poder tentar minimizar isso. Essa poção era chamada de soma. E desde lá de trás, ele vem tentando se reestruturar. Quando ele nasce aqui, quando ele vem para cá, ele acaba trazendo muitas dessas características e aqui ele também precisa purgar. Aí entra de novo a ideia do espiritismo. Quando você, numa existência anterior, fez algo danoso, você guarda aquilo no seu quaternário inferior e aquilo fica registrado para que você, quando retornar numa próxima existência 4D, você possa purgar. Não como castigo, como punição, como ordem natural das coisas. O demo e o biodemo também fazem e fizeram isso. Tá? Durante 3 bilhões de anos, nenhum demo, clone ou anjo havia morrido, lembra? Mas de lá para cá, com o colapso do Brahmaloka, a morte iniciou. Eles passaram a morrer. Uma outra característica importante quando você compara nós e os demos. Nós sorrimos, nós choramos, nós amamos, nós odiamos. Demos não fazem isso. Daí o incrível valor humano. A mistura com humanos veio do biodemo. Um demo puro, como eu falei para você, nunca conseguiu se misturar com o humano. A mistura se inicia com o biodemo, porque o biodemo é bio. E o cruzamento propriamente com o biodemol. Tá? Quando eu chamo de mistura, é aquilo que eu conto às vezes para vocês dos seres que descem para entrar em contato com você, como fizeram os Toata de Danann com o grupo da Irlanda e da Escócia, dando saber aos milesianos. Isso eu também me aprofundo no clube de membros.
A mistura, então, quando eu coloco mistura aqui, não é só cruzamento via sexo, tá? Então, esse umzinho aqui, ó, que tá aqui, ele tá aqui, ó. Por quê? Ele tá aqui também. O que é um biodemo? Esse é um biodemo, ó. O que é um biodemo? Um melhoramento demo. E são seres com sentido de vida. Ao ter a característica bio, até mesmo antes do L de biodemol, eles passam a ter algum sentido de vida. Como eu já falei para vocês, inclusive, o biodemo é a imensa maioria no nosso universo biológico. Do lado de cá, tem muito mais biodemo do que humano, inclusive. Tá? Foi quando Zeus se aproximou dos humanos. Então, percebendo tudo isso, analisando tudo isso e vivenciando tudo isso, Zeus se aproximou dos humanos. Na aproximação com os humanos, o deus Zeus premiava e também punia singularmente. Então, ele continuava fazendo aquela questão, mas você vê que aqui ele punia. Ele parou de matar naquela quantidade porque ele foi alertado por outros demos, por outros olimpianos. Segundo Homero, Zeus esteve próximo de 100 relacionamentos com humanos. Importante, ó. Zeus se relacionou com mulheres e com homens, tá? Para ficar claro que isso já existe há muito tempo. E Zeus, mesmo temido pelos outros seres, transformou-se no Deus maior da Terra. Isso anterior a Javé. Beleza? Mas o contato humano, ele diminuía os poderes demo e Zeus percebeu isso. Zeus identificou essa limitação. O ser humano, ele tem, pela sua condição de DNA, pelos seus genes, uma capacidade de bloquear a atuação desses seres. Eu vou me aprofundar nisso, já venho falando de alguma forma, mas é um aprofundamento que virá com o tempo, e isso é bem mais para frente, mas isso mostra ainda mais o seu valor, o que você é capaz de fazer com a sua pineal e com a sua chamatrina, plasmando, cocriando, autocurando e, inclusive, bloqueando essas atuações externas. Tá? E surgiu nessa época Pandora, que foi um tiro na água para Zeus. Já contei a história dela, não dá para falar sobre ela aqui agora de maneira esmiuçada. Na mesma época, olha Apolo aqui de novo, ó. Apolo e Dionísio também se destacaram por comportamentos opostos. Agora você vai ver aqui um outro Apolo. O Apolo que lá atrás ele próprio descobriu, identificou o comportamento demo como estranho, como um problema, ele passou a fazer o quê? Ele criou um controle, quer dizer, ele critica uma coisa antes, ele faz diferente, ele faz igual de um outro modo mais à frente. Porque ele passou a utilizar de quê? Oráculos e pitonisas, que são o equivalente às religiões hoje. Está aqui, ó. Oráculos, só uma imagem ilustrativa, outra forma de controle. Dionísio, pós-Pandora, sempre quebrava Apolo. Dionísio era um cara ele acha, ele existe até hoje, que o ser humano, que todo ser deve viver como ser humano, livre, criativo, apostando nas coisas, não na aposta de jogo, mas correndo atrás, dando valor a tudo. Tanto que Apolo vivia tendo reuniões com Zeus, e ele falava assim, olha só, Zeus, o Dionísio me atrapalha. O Dionísio quebra tudo que eu falo. Todos os meus comandos ele vai lá e fala o contrário. Então, ele é contrário, eles se batem. Tanto que eu já falei lá atrás para vocês, em outros momentos, sobre a ideia de o ser humano buscar ser mais dionisíaco do que apolíneo. É a abertura da mente, é o DNA libertário. Musas e ninfas. Com o fim do universo demo, lembra que eu falei que os demos pararam de replicar. Isso é um fim do universo demo. Zeus decidiu, já que ele viu tudo que o humano adâmico era capaz de fazer, deixar um legado aos humanos, pois ele identificou que chegaria a Era dos Humanos. Que Era dos Humanos é essa, gente? É hoje. Você vive a Era dos Humanos. Aquela história de os humanos herdaram a Terra, os humanos estão herdando a Terra.
Há 3.000 anos, Zeus designou musas e ninfas. São outros tipos de seres, não são humanos, para auxiliar no registro da história demo. As musas e ninfas realmente têm aquele aspecto, aquela característica de mulheres lindas, mas nem todas são com aquela roupagem humana, tá? E aí, o cego Homero era cego, começou a recitar de novo. Lembra das odes de Píndaro? Recitar, como fez mais à frente também Maomé, recitando as 114 suratas, recitar a Ilíada e a Odisseia. Está aqui a imagem, ó, da Ilíada e da Odisseia, porque versões com rima e métrica garantem qualidade às notícias. Você rima, você grava. Lembra do viver e não ter a vergonha de ser feliz? Isso gravou na sua mente. Você lembra de Gonzaguinha, você lembra da ideia, você lembra da mensagem, você lembra de tudo pela rima e métrica. É a mesma coisa que acontece com samba enredo, com jingle, com várias músicas. É o que acontecia e que ainda acontece com muita coisa que é lançado dessa maneira, da recitação. Isso foi feito com a Ilíada e com a Odisseia. Pois não havia o quê? Ainda não havia alfabeto grego. Tá? Agora vamos separar aqui duas coisas entre a Ilíada e a Homera. Perdão, entre a Ilíada e a Odisseia. Homero é ótimo. A Ilíada foi transmitida diretamente para Homero por musas e ninfas. Já a Odisseia foi a interpretação que Homero deu ao que ele recebeu da Ilíada. Isso é uma mensagem para você. É isso que eu falo sobre abrir o leque, sobre você utilizar como semente para a reflexão e ter a sua própria conclusão. Você vai pegar esse material aqui e vai fazer o quê? Abraçar cegamente o que o Clóvis está falando? Não. Você vai produzir a sua própria interpretação. E está certo? Está errado? Não existe. É melhor? É pior? Não tem. Percebe isso? E aí, continuando, o pastor analfabeto Hesíodo também recebeu as visitas de musas e ninfas e passou a recitar a teogonia. O que é a teogonia, professor? As 3 principais fontes mitológicas da Grécia. Mais adiante, lá atrás foi por recitação. Mais adiante foram todas escritas na linguagem grega, as quais as religiões decretaram como nada, como mito, como fábula, como mentira, pelo perigo iminente que representam esses saberes perante o governo oculto. Mais uma de Immanuel Kant, tá? Reforma interior, a tal da reforma íntima, e mudança para melhor dependem somente da aplicação do próprio esforço. É você por você mesmo. Kan Sham Pham, Kan Sham Pham, Kan Sham Pham, Jai Jai Shivam Shivam Cara, Jai Jai Shivam Shivam Cara, Hareon, Hareon, Hareon Cara, Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é, assim está feito. Fique em paz, abraço fraterno e amigo, beijo no coração. Sei que essa palestra acabou ficando um pouco mais longa do que a média, passou de 1 hora, mas falar sobre Zeus é muito importante, porque olha a quantidade de outros saberes que eu pude trabalhar com vocês. Claro, aí tem um pouco a minha participação como eu encarnado, que gosto por demais desse tipo de assunto, mas aqui estão Rancor e Roquiná tentando soprar para vocês até parte do material que está lá no Clube de Membros, já sendo trabalhado aqui, em parte para aqueles que não poderão participar do Clube de Membros, e está ok, ou para aqueles que possam vir a fazer parte e se sintam aqui instigados a perceber que pode ser que lá tem algum tipo de saber além que eu posso abraçar também. Até o nosso próximo encontro. A próxima palestra de número 26 também é dentro da nova roupagem com novas características.
Encontro vocês em breve.